curso de aperfeiçoamento em português como L2 e Libras como L1 para surdos. Unidade, produção e adaptação de materiais didáticos. Professor Rafael Monteiro da Silva. Prefácio. Primeiramente, bem-vindo à unidade que vai tratar sobre os processos de criação e adaptação de materiais didáticos para a educação bilíngue de surdos. Nesta unidade, na verdade, é um convite para que possamos explorar um campo de conhecimento muito importante e relevante para o desenvolvimento geral das habilidades que fazem diferença na vida de estudantes surdos, desde o letramento até a aquisição vocabular, passando pelo processo de leitura e acesso a diferentes literaturas, sendo elas literatura surda, literatura em Libras, literatura brasileira e literatura infanto-juvenil. A comunicação e o acesso à informação são base para o aprendizado e a educação bilíngue, valorizando assim a Libras como leitura em primeira língua e o português como segunda língua para pessoas surdas. A chave para a inclusão genuína. No entanto, para que essa abordagem seja eficaz, precisamos de mais, de verdade, de materiais didáticos que respeitem a identidade e as especificidades linguísticas da comunidade surda. Sendo assim, durante essa parte desse curso, a gente vai ter uma noção, a gente vai ter uma compreensão importante, primeiramente teórica. Vamos tentar mergulhar em alguns conceitos básicos e essenciais para a área da educação bilíngue, para essa prática, para essa confecção de materiais, como, entre eles, a acessibilidade, a importância de recursos visuais. Os recursos visuais se fazem muito importante para a educação de surdos. Em seguida, também a gente vai falar um pouco das partes práticas, abordar algumas estratégias e adaptar os materiais impressos e digitais, né? Então a gente vai entender como a gente vai fazer esse processo de adaptação. Conhecer também algumas ferramentas para a produção de novos conteúdos, entender a importância do trabalho também que se faz em equipe, né? A gente já entendeu, já tem um tempo que a gente estuda sobre isso e a gente já sabe que nada na educação de surdos se faz sozinho. É sempre em grupo, coletivo, é sempre trabalhando esse viés. Então o objetivo não é apenas produzir um material em si, mas criar pontes de conhecimento. Criar o conhecimento de que nem sempre o material é algo digital, mas também pode ser impresso, pode ser recortado em sala de aula. Muito do trabalho que se tem com surdos também pode ser algo sensorial, do que está no vídeo, do que está no slide, pode ser transformado em algo palpável para que a criança surda, para que o aluno surdo, independente da sua idade, possa ter acesso. Então é sobre também ponderar educadores e profissionais que atuam na educação com Libras, para que se tornem agentes de mudança, capazes de oferecer um ensino de qualidade, inclusivo e principalmente visualmente acessível. Então que esse material possa servir de verdade como inspiração e um guia prático assim para quem estiver assistindo, para quem estiver vendo essas aulas, para quem estiver entendendo a importância da educação bilíngue voltada para uma visualidade surda, como diria Ana Regina Campelo. Então, dentro dessa ementa do curso, a gente vai analisar o desenvolvimento desses materiais didáticos que precisam ser acessíveis e inclusivos para a educação de surdos. Explorar também os recursos visuais, digitais e materiais impressos, considerando as especificidades linguísticas de cada comunidade dentro dessa comunidade surda, de cada idade, de cada ambiente, de cada lugar. Então, trazer também uma discussão sobre as adaptações e produções de materiais bilíngues, né? De um lado, a gente tem as adaptações de materiais que já existem. Por outro lado, a gente vai trabalhar também a noção de produzir a partir do zero essa função. Então, pelo menos tentar compreender como que a gente faz e produz material bilíngue para surdos em Libras e também com português como suporte, ok? Uma vez que a gente está falando do curso que tem a L1 e a L2 como pano de fundo. Nós vamos ter alguns objetivos para esse curso. A gente quer o primeiro objetivo geral, né? É desenvolver competências para a elaboração e adaptação desses materiais, né? Que são materiais didáticos, acessíveis, tendo foco na educação bilíngue de surdos. E quando a gente fala aqui educação bilíngue, a gente não está falando de educação bilíngue acerca do lugar político, não.
Educação bilíngue é a referência que a gente vai trazer para que o surdo possa, de fato, ter a compreensão da sua L1, né, produzir em Libras, e da sua L2 também produzir em português. Então é isso que a gente está falando aqui, e não nesse lugar político, tá bom? Não é o nosso lugar nesse momento. Objetivos específicos. Primeiro, explorar as estratégias de produção desses materiais didáticos bilíngues. Então, nosso foco é trabalhar com essa competência de traduzir ou trazer esses materiais, ou até mesmo produzir materiais que sejam didáticos e sejam bilíngues, né? Lembrando, L1 e L2. Compreender a importância desses recursos visuais para a educação de surdos, compreender que os surdos, né? E aí eu vou trazer de novo a Ana Regina Campelo, né? Vocês tiveram aula com ela, vocês viram o quanto ela fala sobre visualidade do ser surdo, né? Então a gente precisa entender e compreender que os recursos visuais para os surdos, eles se faz de uma extrema importância. Terceiro momento é desenvolver as habilidades para adaptação desses materiais educativos, né, num formato bilíngue. Então, se eu consigo ter acesso a eu mesmo produzir esses materiais, tudo bem. Se eu não consigo, preciso dar um jeito de terceirizar esse serviço, ou de pedir ajuda, ou produzir entre os próprios, na própria relação aluno-professor. Então, pode ser que parte daí um processo até interessante que o próprio surdo cria os seus artefatos, né? O próprio surdo cria seus materiais. No conteúdo panorama geral do curso, a gente vai ter produção e adaptação do material, recursos visuais e tecnológicos, materiais bilíngues para educação e ensino de surdos, né? Libras e português, avaliação e acessibilidade de materiais, princípios dessa acessibilidade na produção de materiais didáticos, produção de materiais e sua integração no ensino bilíngue de surdos, tá bom? Dentro das metodologias já estão lá escritas, né? A gente só vai passar aqui rapidinho, dentro dessa metodologia e também da avaliação. São aulas práticas, análise de materiais que já existem, tá bom? A gente já tem alguns materiais robustos aqui hoje funcionando, as pesquisas, a gente tem bastante pesquisa nessas áreas, a gente tem também bastante artigos, isso é bom de estar lendo, é bom de estar pesquisando, né? Enfim, os próprios professores daqui são produtores de conteúdo, de artigo, são professores que estão estudando, alguns estão no doutorado, alguns já são doutores, né? Então a gente tem esse viés importante aí também, né? Apresentar algumas propostas que sejam didáticas. Então, na verdade, assim, num pano de fundo, a gente vai elaborar o quê? Vai ser explorado metodologias para construção tanto de conteúdos visuais, vídeos, recursos digitais, que atendem essas especificidades em Libra, que tenham foco na Libras, tá bom? Então, quanto alunos, vocês serão avaliados na participação, nas atividades práticas, na demonstração, na participação da aula e nessa aplicação depois dos conceitos estudados na própria disciplina, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai dividir esse curso, essa etapa em 3 unidades, tá bom? Essa aqui é a unidade 1, com a introdução da disciplina, com a introdução do curso. Passado esse momento de introdução, agora a gente vem para o desenvolvimento da nossa atividade, desenvolvimento dos nossos estudos, tá bom? Essa primeira parte, ela tem o nome de Fundamentos da Educação Bilíngue e Acessibilidade, tá bom? Então, o objetivo dessa primeira parte, dessa primeira unidade, é apresentar esse panorama geral, conceitos importantes, conceitos essenciais que sustentam essa produção de materiais didáticos para surdo, também a importância desse processo. E a gente pode passar do processo, do produto, da construção desse produto, que é a produção de materiais voltados para a leitura surda, né, para os surdos, tendo Libras como a língua de instrução. Ou seja, a partir da leitura em Libras, também a gente pode pensar o aprendizado dessa segunda língua, que é o português, tá bom? O conteúdo dessa unidade, sugerido por essa unidade, a gente vai falar um pouco sobre a educação de surdos e bilinguismo. Há uma diferença nesse aspecto, tá bom? A gente vai falar, então, vai trazer um pouco da história, um pouco do histórico, da importância da Libras como L1, do português como L2. Por que a educação bilíngue seria, no caso, a mais indicada para a comunidade surda? Né? Uma pergunta que a gente vai tentar resolver e questionar durante o curso. A outra parte é, o que são esses materiais acessíveis e inclusivos? Né? Para que eles existem? Por que eles funcionam? A definição e princípios com base nas
na acessibilidade no modo geral, e a gente chama também aqui um aspecto para o desenho universal da aprendizagem, DUA, né, que se faz importante para esse lugar dessa aprendizagem, desse conceito de aprendizagem para um novo mundo, para essa nova realidade que a gente está estudando. Diferença entre adaptar e produzir materiais do zero. Né? Adaptar é uma coisa, produzir é outra. Então a gente vai ver um pouco disso também. Relevância dos recursos visuais para a educação de surdos, como é que a visão é o principal canal de aprendizado para esses estudantes surdos. A gente vai ter alguns exemplos, vamos lidar com alguns exemplos de imagens, infográficos, vídeos, gráficos também de forma eficaz, trabalhar os gráficos. Isso tudo se faz dentro também de uma leitura multimodal. Então, o conceito de multimodalidade para nós é muito importante. Desafios e considerações na produção. Dificuldades comuns que a gente tem, por exemplo, falta de materiais que vão ter nas escolas, e às vezes também a falta de língua desse aluno surdo, né? Como é que a gente vai contornar essa situação? Como é que a gente vai reverter esse quadro, produzindo assim que o aluno, né, incentivando, valorizando, e que ele aprenda a língua também, e a língua como L1, a Libras como L1, tá bom? Então, na primeira unidade, a gente está vendo aqui agora, dentro dessa introdução dessa unidade, é que a educação bilíngue ela é a abordagem, né, nesse caso, mais eficaz para a comunidade surda, né? Principalmente num contexto, se a gente pega um contexto histórico, todo o atravessamento histórico até chegar aos dias de hoje. Nós temos vistos, mais uma vez dizendo, nós não estamos aqui falando de políticas linguísticas acerca da Libras, tá bom? Nós estamos falando da eficácia de uma educação bilíngue para os surdos, tendo Libras como L1, primeira língua, e o português como segunda língua. E não é uma em detrimento da outra, mas é uma sendo base para a outra, uma ancorando a outra, uma conduzindo a outra, né? São duas realidades diferentes em que o surdo está imerso, tá bom? Então essa abordagem é importante para a gente começar, para a gente compreender nesse principal canal de aprendizado para os estudantes surdos, que é o quê? Libras como L1, primeira língua, e o português como L2, segunda língua. Então a gente vê aí na citação de Lima, né, como vocês vão acompanhar agora. E Lima vai discutir, nessa citação que a gente viu agora, sobre o destaque dessa educação tendo português como segunda língua para os surdos, né? Então, para que a educação seja eficiente, a educação bilíngue, mais especificamente falando, é importante a gente criar diversos tipos de materiais didáticos que sejam, primeiro, acessíveis e inclusivos. E aí não estamos falando aqui, de novo, de política de inclusão, inclusive no aspecto de que o aluno também faz parte desse processo. A gente pode pensar, então, aí, como alguns autores da pedagogia, Paulo Freire, o próprio Vygotsky, tantos outros, dentro de uma pedagogia construtivista que traga esse aspecto de quê? Do próprio surdo criar, a partir desse elemento, a partir dessa aprendizagem, o próprio conhecimento. E isso faz com que a aula seja dialógica. O professor faz parte da aula, o professor ensina e aprende. O aluno também, de uma maneira muito importante, ensina e aprende. Então, dentro dessa base de acessibilidade, desse processo acessível e inclusivo, a gente vai encontrar aquilo que a gente vai chamar de DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. E o que vem a ser esse Desenho Universal da Aprendizagem? É o método pelo qual a gente vai estar experimentando e aprendendo grau de importância dessa questão de como lidar com o desenho, como lidar com essa abordagem para a criança surda, né, da pessoa surda e tudo mais. Então, DUA é uma abordagem pedagógica flexível que cria um currículo acessível a todos os alunos, respeita as diferenças desses alunos, ou seja, ela tem base em 3 princípios. Primeiro, múltiplos meios de representação. Esse é um princípio importante, que significa o quê? São diferentes formas de representação, oferecer diferentes maneiras de apresentar o mesmo conteúdo. Não se apresenta o mesmo conteúdo para todo mundo do mesmo jeito. Os alunos não conseguem, a gente precisa pensar numa comunidade plural em sala de aula.
mesmo que seja 2 ou 1 aluno, sabe? Esse aluno, num dia ele está de um jeito, pode ser que no outro ele esteja de outro jeito, uma sensação, alguma coisa física, alguma emoção dele que pode estar sendo aflorada. Então, nesse primeiro encontro, pode ser que a gente esteja diferente do segundo encontro. Segundo, múltiplos meios de ação e expressão. O que significa isso? Você dar opções para o aluno para que ele demonstre o que ele está aprendendo. Então, pela ação do professor, o aluno expressa alguma coisa. E, por último, esse DUA tem o múltiplo meio de engajamento. E o que vem a ser isso? O professor, né, a pessoa responsável por sala de aula, motivar o aluno a explorar os seus interesses. Por isso que eu retomo essa fala lá no início, quando a gente diz que é um modelo construtivista, né, que visa com que a criança também desenvolva e construa o seu próprio conhecimento. Então, dentro desse aspecto, a gente precisa compreender, e se faz importante a partir dessa ideia, a importância da diferença entre adaptar e produzir. Adaptar são materiais que já existem, talvez do português, e aí a gente traz como alguns recursos linguísticos, empréstimos linguísticos, desenhos, imagens, coisas que já estão prontas, e trazer para a comunidade surda, e trazer para a realidade do ensino dos surdos, né? Um outro momento é produzir. Por exemplo, se a gente não acha nada daquele assunto, se não achou uma referência, talvez uma parte do letramento, algum ensino de uma letra, uma coisa que você queira fazer de forma específica, e você não achou material para isso, vamos ter que construir do zero. Então, isso também se faz importante nesse lugar. Dentro desse contexto, a gente precisa compreender que esses recursos, de uma maneira geral, recursos visuais, né? E aí eu trago de novo a professora Ana Regina Campelo, na dissertação da tese dela, em 2008, que ela vai falar sobre a visualidade do ser surdo. O que é isso? Ela quer dizer que o surdo, principalmente, é essencial que ele use, né, dentro desse processo de educação, imagens, vídeos, infográficos. O que é o infográficos? São gráficos que trazem informação junto com ele, e o próprio gráfico, né, que é a leitura do gráfico do desenho, que aquele gráfico significa alguma coisa. Então, para poder que a gente use esse recurso como facilitador da compreensão da criança surda. Além da abordagem, né, dessa abordagem ser interessante, tem alguns desafios a serem considerados por essa produção, né? A gente vai se deparar diversas maneiras, diversas vezes, com dificuldade de ter material, né? Dificilmente a gente vai encontrar muitos materiais por aí. Então a gente vai trazer para esse lugar os fundamentos da educação bilíngue, né? A gente vai ter que lidar com essa falta de qualidade também, infelizmente. A falta de qualidade é uma abrangência, é uma realidade dentro da educação bilíngue, né? E aí a gente não está falando aqui da educação especial num todo, mas trazendo para a relação da educação bilíngue da criança surda, falta de recurso, falta de materiais, falta de incentivo, falta de verba e, infelizmente, a falta de qualidade dos materiais que já existem. A gente agradece por pessoas que conseguiram desenvolver antes, mas ainda a gente precisa crescer e melhorar nessa questão da qualidade. Então, em primeiro lugar, que a gente vai falar aqui, são os fundamentos dessa educação e dessa acessibilidade, né? A gente entende já que a língua, como língua no Brasil, língua brasileira de sinais, e não é uma segunda língua brasileira, a gente sai desse mito também, a gente não está falando sobre isso, mas a gente entende que o surdo tem uma L1, é a sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais, beleza? Dentro disso, a gente vai entender, então, partindo desse caminho, que uma educação bilíngue para os surdos é uma melhor maneira quando ela é escolhida a partir da Libras como a língua de instrução. A Libras como a língua de leitura desse ser surdo. Então, a partir da Libras, ele pode vir a aprender inúmeros conteúdos. Isso é um fato, isso é uma coisa muito importante e que a gente precisa retomar nessa fala. Dentro da história da educação de surdos, que é marcado por diferentes abordagens e, infelizmente, desde um processo da oralização desse aluno
até o ensinar, né, que a gente viu a leitura labial, digamos assim. No entanto, essa educação mudou com o decorrer do tempo. Então, a Libras hoje, né, nós estamos falando do ano de 2025, a Libras hoje é estabelecida como L1 da comunidade surda, né? E o português vem em paralelo, em acordo, em união, como a segunda língua do surdo, dando autonomia para esse surdo, dando autonomia para esse aluno, dando autonomia para esse ser que está em processo de aprendizado, dentro de uma modalidade escrita, e quando possível, né, no caso de alguns surdos que vão conseguir falar, ok, a gente não está problematizando isso aqui, a gente está aqui evidenciando a L1 e a L2 do surdo. Então, quais são os benefícios de que essa educação bilíngue, né, se torne a melhor escolha? 1. Desenvolvimento potencial cognitivo e linguístico. Dentro desse aspecto cognitivo, a gente vai trazer aqui, por exemplo, Ronice Quadros, quando ela vai dizer em 2004 sobre essa funcionalidade da mente, de pensar em Libras, o quanto isso é rápido, o quanto isso ajuda e dá autonomia para o ser humano surdo. Dentro de uma língua que é visoespacial, que pode ser adquirida naturalmente nos seus pares, ok? Segundo momento, aprender a Libras, né, aprender o português como segunda língua e a Libras como L1 de uma maneira mais estruturada. Tendo a Libras, esse surdo aprende a segunda língua, que é a L2, de uma maneira mais estruturada, porque ele já tem uma gramática adquirida, já tem uma língua adquirida, e a partir dessa língua ele bota os apontamentos na segunda língua. Em um outro momento, a construção da identidade dessa cultura surda, né? E a gente vai ver em Stuart Hall as identidades gerais. Gladys Perlin vai falar também sobre as múltiplas identidades desse surdo e os conceitos de cultura surda, né? A partir também de Rachel Sutton Spencer, de Cacau Mourão. A gente vai ter esses reforços a partir desses seres também trazendo essa importância da língua como empoderamento de cultura surda. Vamos entender também aqui o papel da acessibilidade dos recursos visuais. Pronto. Uma vez que a gente entende que a acessibilidade não é sobre adaptar materiais, né, para pessoas com deficiências, mas sim garantir que essas pessoas possam estar utilizando sem as barreiras que são ocasionadas pela nossa sociedade, nosso dia a dia, né? Então, a acessibilidade é isso. É você garantir a essa pessoa de estar convivendo no meio da sociedade e não simplesmente adaptar materiais para essa pessoa. Ponto. Entendemos aí, então, o que é essa garantia desse aspecto, né, mais voltado para os recursos visuais, né, e trazer esses recursos de maneira clara, simples e de uma alta relevância cultural, tá bom? Então, a gente conclui nessa primeira unidade que o texto traz para nós a importância de uma educação bilíngue. Em segundo momento, Libras como L1 para os surdos, português como L2, tá bom? E mais uma vez dizendo, não é uma em detrimento da outra, não é uma melhor e uma pior, mas é uma trazendo e sendo base para a outra. E a importância dessa educação bilíngue? No que se dá em desenvolver o potencial cognitivo e linguístico dessa criança surda, né? Trazendo materiais didáticos acessíveis, inclusivos para essa criança surda, para esse aluno, dentro de um conceito que a gente falou que era o DUA, que é o desenho universal da aprendizagem, utilizando de maneira muito específica os recursos visuais. Por fim, a gente tem essa ideia de que trazer, né, as adaptações, as produções de materiais existentes, adaptar materiais que já existem, produzir novos materiais mesmo do zero, seja nós quanto responsáveis, quanto professores, seja em conjunto com os alunos, ou até mesmo somente os alunos nessa produção deles. Isso também é importante. Então, sempre considerar as especificidades da Libras e a sua relevância cultural. Então, essa primeira parte a gente viu justamente sobre esse desenho da importância da visualidade, da Libras como L1 e todo esse aparato de adaptar e criar materiais do zero. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa realidade. Fica aqui a dica de pesquisar esses autores que a gente conversou aqui, alguns deles
Alguns deles são surdos, alguns são ouvintes, porém todos estão trabalhando dentro do viés dessa educação bilíngue, tá bom? Então, obrigado. Vamos esperar a próxima unidade agora.